Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos nós aqui para a gente continuar os nossos processos de leitura daquilo que eu considero muito importante para mim, acredito que para muitos de vocês, que é falar da palavra de Deus. E a gente não parou, a gente continua aqui com Fundamentos da Fé Cristã, hoje fazendo a lição 10. São 24 lições, tem bastante tempo que a gente não conversa aqui, mas vamos aí para a nossa lição 10 hoje, fazendo aquele apanhado rápido daquilo que está proposto aqui no Fundamentos da Fé Cristã, né? De novo, falando para vocês, não é a nossa pretensão aqui ler todo o capítulo, mas passar pelos assuntos e deixar aí indicações bíblicas para todos aqueles que amam ler a palavra de Deus, que amam aprender com a palavra de Deus e que querem entender um pouco desses fundamentos da fé cristã. O título de hoje é Redenção, parte 2. E nós vamos falar dos seguintes assuntos. Desculpa, esse frio aí, estamos aí um pouquinho resfriados, mas vai dar para fazer o vídeo. Não vamos parar não. Os títulos são: a salvação de Deus é eterna? Podemos perder a salvação? Podemos deixar de ser filhos de Deus? A salvação de Deus é acidental? A presciência e a predestinação de Deus podem ser abaladas? E o título geral aqui, o subtítulo, aliás, é A Salvação é Eterna, parte 1. Esse processo de redenção, falando da salvação. Leituras bíblicas de indicação que a gente vai acabar lendo quando nós estivermos passando por essa leitura inteira. João 3,16, João 5,24, Romanos 6,23, Romanos 8, 29 e 30. E aqui tem alguns assuntos que também estarão nesse tópico aqui. Destinados de antemão, nascidos de Deus, membros do corpo de Cristo, pedras para a edificação da igreja, selados pelo Espírito Santo, o penhor da nossa herança, dados pelo Pai ao Senhor Jesus, Deus é quem nos guarda e as promessas de Deus. Então vamos lá, como sempre a gente faz um apanhado, não lê todo o processo, mas vamos apanhando, lendo juntos aqui os assuntos. A vida eterna de graça e por amor. A Bíblia nos mostra que a salvação de Deus é eterna, não é algo temporário. Após ser salvo, não há possibilidade de um cristão perder a salvação. Deus é claro quanto a isso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Novo Testamento nos mostra que somos salvos pela graça e não por obras. Efésios 2, 8 e 9. Se é graça, então não posso ser devedor diante de Deus. Se dou algo de graça a alguém, não posso esperar nenhum pagamento. Se lhe dou algo com a esperança de que um dia me retribua, não é graça. Se Deus nos der essa salvação pela graça, esperando que lhe retribuíssemos com boas obras, também não seria graça. Não há retribuição alguma com respeito à graça. Paulo nos mostra em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom é um presente de Deus, algo que recebemos de graça, não pode ser cobrado. Deus não é como nós, oscilando e mudando frequentemente. Ele não age de uma maneira hoje e de outra no dia seguinte. Uma vez que Deus nos deu algo, Ele nunca o pedirá de volta. Assim, se Deus nos deu a vida eterna como dom gratuito e não como empréstimo, temos de admitir que ela é eterna e não a perdemos. Destinados de antemão. Os que não entendem a salvação de Deus podem pensar que ela é acidental, mas os que compreendem a Bíblia e conhecem Deus percebem que ela foi idealizada já há muito tempo com um plano definido. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Nós pensamos que viemos a conhecer Deus à época em que fomos salvos e justificados. Contudo, a Bíblia diz que antes de ser salvos e justificados, já éramos conhecidos por Deus. Nossa história com Deus começou na eternidade passada, uma vez que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou, isto é, nos deu um destino antecipado. Como então podemos perecer após ser salvos? Perder a salvação significaria que Deus errou em sua escolha, e Deus não erra. A presciência e predestinação de Deus não podem ser abaladas. Puxa vida, hein? Nascidos de Deus. Outro ponto importante a se considerar é que nascemos novamente. Fomos regenerados com a vida de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 12. Deus nos gerou, portanto, somos seus filhos. Fomos regenerados pelo Espírito Santo. João 3, 6. Ao crer no Senhor Jesus. 1 João 5, 1. E temos a vida divina, eterna, incriada, vitoriosa, indestrutível. João 3,16. Isto é o que a Bíblia nos mostra. Membros do corpo de Cristo. Não só fomos regenerados com a vida eterna de Deus, como também fomos unidos ao corpo de Cristo, para nos tornar membros dele. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6, 15, parte A. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. A salvação inclui ser membros do corpo de Cristo. Se a perdêssemos no final, o corpo de Cristo ficaria mutilado. Pedras para a edificação da casa de Deus. A igreja não é somente um corpo, é também a casa de Deus. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5. Todo cristão é individualmente uma pedra, e a igreja é a casa espiritual coletiva que Deus está edificando. O Senhor Jesus é o fundamento dessa casa espiritual. Ele é uma grande pedra, uma rocha, e nós pequenas pedras edificadas sobre ele para nos tornar a casa de Deus, sua habitação. Selados pelo Espírito Santo. Quando fomos salvos, além de receber a vida eterna, ser membros de Cristo e pedras para a sua casa, recebemos também o Espírito Santo como selo. Vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Esses versículos deixam claro que todo que recebeu o evangelho tem o Espírito Santo como selo indelével de propriedade. Ele não está apenas em alguns cristãos especiais. Esse selo confirma que pertencemos a Deus e não pode ser apagado. Puxa vida, hein? O penhor da nossa herança. Efésios também diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. O Espírito é o penhor, a garantia de tudo que Deus nos deu, inclusive a vida eterna. Por um lado, o Espírito Santo faz Deus saber que pertencemos a Ele. Por outro, faz com que nós saibamos que pertencemos a Deus. Dados pelo Pai ao Senhor Jesus. Em João 17,6, o Senhor Jesus disse ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Todos os salvos foram dados, presenteados por Deus Pai ao Senhor Jesus. João 10, 29. João 17,9 diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. O Senhor Jesus não orou pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O versículo 12 diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome,
que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. O filho da perdição foi Judas, que jamais creu e nunca foi salvo. Sendo assim, precisamos perceber que, uma vez dados pelo Pai ao Senhor Jesus, seremos guardados por Ele para sempre. Deus é quem nos guarda. Com relação à nossa salvação, é importante frisar que não somos nós que nos guardamos, e sim o poder protetor de Deus. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1,5. A última etapa da salvação é a redenção de nosso corpo, é a nossa glorificação, que acontecerá na vinda do Senhor Jesus. É a isso que esse versículo se refere. Isso quer dizer que Deus assume toda a responsabilidade por nossa salvação. Ela é algo totalmente relacionado a Deus. Maravilhoso, né? As promessas de Deus. É importante frisar que, de todos os argumentos vistos até aqui, nenhum pode ser destruído por nós, e nem mesmo por Deus. Ainda assim, o Senhor não considerou isso suficiente. Ele se preocupou caso pudéssemos duvidar da sua obra. Por essa razão, deu-nos ainda as promessas propositadamente, para mostrar-nos que não perderemos a salvação. Em João 10, 28 a 30, o Senhor nos diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém? Então é isso. Louvado seja o Senhor pela redenção e pela salvação eterna. Boa noite, Deus abençoe.